Olá pessoal, eu sou Sabrina Dutra e esse é o meu canal. Provavelmente você já reparou que eu tô num cenário diferente. E se você for mais observador, você vai descobrir que é um cenário que eu estava em um dos primeiros vídeos lá do canal. E o que isso significa? Sim, eu voltei pro Brasil. E aí a pergunta que eu mais escuto é: ai, por que você voltou? Você não gostou de Portugal? Bom, eu fui para Portugal, eu passei em um processo seletivo de intercâmbio da minha universidade de origem, a Universidade Federal de Juiz de Fora, e eu escolhi Portugal como meu destino por diversos motivos, pela proximidade cultural, pela língua falada lá, por ser um dos países da Europa com menor custo de vida, por eu acreditar que Portugal é a porta de entrada para outros países europeus, enfim, diversos motivos. E aí o intercâmbio estava previsto para um período, então eu fui para Portugal com o intuito de fazer parte da minha graduação em economia lá na Universidade do Porto por 6 meses, que totaliza aí um período, um semestre. E logo depois que eu finalizasse esse período por lá, eu voltaria para concluir a minha graduação em economia na minha universidade de origem, que é a UFJF. Que foi exatamente o que eu fiz e por isso eu estou de volta. Inclusive, gente, para quem não conhece, é um projeto que a minha universidade tem em parceria com várias universidades do mundo todo, não só com Portugal. E é muito legal porque eu fui para lá estudar economia, né, na Universidade do Porto, e um estudante de lá veio para minha vaga aqui na UFJF também em economia. Por isso é um intercâmbio, então é muito legal essa troca. Eu acho super importante esses tipos de projetos, esses tipos de atividades extracurriculares. Se você tiver muita vontade de fazer, nem pense duas vezes, faça. É muito bom, agrega muito. E aí, na verdade, eu tinha a possibilidade de permanecer, né, na Universidade do Porto por mais um período, mais um semestre, ou seja, mais 6 meses, o que ia totalizar aí um ano. Mas eu escolhi voltar e fiquei aí apenas 6 meses e não um ano. Também por vários motivos. Eu senti que eu já vivi tudo que eu tinha para viver por lá. Eu aproveitei bastante, viajei bastante, mas eu não estava feliz com o método de ensino e de avaliação da universidade, não porque não era bom, e sim porque era diferente. Era diferente do método de ensino e de avaliação da minha universidade e do método que eu estudei a vida toda. Então, para mim foi bem difícil adaptar. Eu acredito, inclusive, que o método aqui no Brasil mais parecido com o método de ensino deles seria o PBL, que geralmente é muito comum ali pelas universidades do Nordeste. Eu também tive problemas com alguns portugueses, claro que não todos, mas na verdade eu senti que no geral os brasileiros eles não são muito bem-vindos pelos portugueses. Por exemplo, a minha senhoria, ela tratava muito diferente, assim, era muito claro os inquilinos portugueses e os inquilinos brasileiros. Ela menosprezava mesmo os brasileiros. E eu nem tô zoando, gente, era real. Enfim, eu não tava me sentindo em casa, eu também sentia muita falta das pessoas que eu amava e que eu sempre vivia ao lado por aqui, né? Eu não acho que Portugal oferece possibilidades de crescimento profissional, pelo menos na minha área, e isso pesou muito pra mim. Tanto que eu conversava, assim, com muitos estudantes nativos da minha faculdade sobre, né, carreira profissional e como é que seria depois de formar. E a maioria deles tinha a ideia de se graduar e sair de Portugal, né? Buscar outros países europeus para morar e para construir a sua vida mesmo. Mas é claro que também teve muitas coisas boas. Portugal tem um pôr do sol mais lindo que eu já vi na minha vida. Pelo menos em Porto, que era onde eu morava. Eu tive a experiência de ver, inclusive, o pôr do sol na praia e eu até me emocionei. Era muito lindo, era surreal, assim, muito diferente daqui no Brasil. E o pôr do sol também no Jardim do Morro, o pôr do sol no Jardim do Palácio de Cristal, todos maravilhosos. Portugal tem os melhores vinhos que eu já tomei. O transporte público ele funciona muito bem também, tanto o metrô quanto o ônibus. E os comboios, né? Comboios são os metrôs que você consegue pegar de uma cidade para outra. É muito acessível, muito barato, super funciona. Se
Se você tá em uma cidade de Portugal e quer visitar outras, é muito acessível. No meu bairro também tinha uma biblioteca, uma pequena biblioteca na pracinha. E eu achei muito legal porque isso incentiva, né, a população a pegar livro, a ler. E a galera realmente usava. Você só precisava dar ali o seu CPF, que eles chamam de NIF, você levava o livro para casa, ou também podia ler por ali. Também tinha livros infantis. Portugal tem pastel de nata, que é um doce aí tradicional deles, aqui no Brasil não tem, é muito bom. O poder de compra de Portugal é maior do que no Brasil, mas igual eu falei em vários vídeos anteriores, só compensa se você já estiver ganhando em euro. Quando você ganha em reais e converte, você não sente tanto esse poder de compra. E uma coisa que eu achei sensacional era que eu tinha acesso às tendências de moda primeiro do que no Brasil. Eu conseguia ver nas vitrines, comprar, utilizar, enquanto no Brasil nem tinha chegado ainda. Eu achei isso um máximo. Enfim, tem muita coisa boa também que eu vivi por lá, mas não foram o suficiente para brilhar os meus olhos e me fazer ficar por lá. Eu acho que hoje eu voltaria mais como turista mesmo, não para morar, mas inclusive eu quero aproveitar esse vídeo e fazer um comunicado aqui, um comunicado muito importante, muito sério. Quando eu fui para Portugal, o público que eu tava atingindo aqui no YouTube era, em grande maioria, português. E eu recebia comentários muito maldosos em alguns vídeos, e tem um vídeo meu aqui específico nesse canal que foi muito polêmico e que você consegue ver muito bem os comentários. Esses tipos de comentários que eu tô falando. Aliás, os mais pesados, eu bloqueei o perfil, denunciei a conta e hoje essas pessoas, elas não conseguem ter nenhum tipo de acesso ao meu canal. Porque imagina que uma pessoa chega na sua casa sem ser convidada e te xinga, te ameaça, te chama de tudo quanto é coisa. Qual vai ser a sua primeira reação? Tirar essa pessoa da sua casa de alguma forma. Foi exatamente isso que eu fiz. E é assim que eu vejo meu canal. Mas isso acabou me desanimando para continuar postando vídeos aqui. Eu decidi parar e fui viver a minha vida no off. E foi incrível, foi sensacional, foi maravilhoso. Eu viajei sozinha, eu viajei com as minhas amigas, eu fui para Londres sozinha, eu fui para Paris, Amsterdã, Roma. Eu conheci muitos lugares, tanto dentro de Portugal quanto fora também, em outros países da Europa. Enfim, foi ótimo ter vivido tudo isso e é uma pena que eu não me senti confortável de compartilhar aqui com vocês. Mas o que eu queria dizer pra vocês é isso, que esse canal é meu, então eu vou postar aqui os assuntos que eu quiser. Então não adianta vir falar pra mim, você não pode falar sobre tal coisa, não existe isso. E pode ter certeza que tudo que eu falo aqui são coisas que eu vivi, que eu experienciei, e eu trago sempre a realidade. Eu não vou chegar aqui e vou falar, você, Portugal é lindo e maravilhoso e o brasileiro que for pra lá vai resolver todos os problemas da vida dele. Eu não vou, eu vou dizer a verdade, o que eu passei, o que eu vivenciei, o que eu experienciei. Tem coisas boas demais. Mas também tem coisas que podem desagradar, e principalmente quem é imigrante. A vida do imigrante sempre é difícil em qualquer lugar do mundo. Eu acho que a gente precisa pensar muito bem antes de fato, tomar essa decisão que é muito grande. E eu tô aqui pra te mostrar, pra dizer a verdade, independente se as pessoas vão gostar ou não. Mas agora que eu voltei, eu tô no conforto da minha casa, do meu país, eu tô retomando as atividades por aqui no canal. E eu peço para você que está assistindo, respeite. A sua opinião ela é muito bem-vinda, mesmo que não seja a mesma opinião que a minha. Eu acho que quando não é, inclusive, agrega muito mais, porque aí a gente pode debater e um vai aprendendo com o outro. Mas se você se sente incomodado, sinta-se à vontade para assistir outros vídeos que estão mais alinhados com o seu pensamento e que seja mais compatível com a sua visão de mundo. Obrigada para você que chegou até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.